Pessoal, vamos treinar nossa lógica, vamos entender primeiro o problema, certo? Então aqui a gente tem alguns lançamentos no banco de forma manual. E aí a gente tem um extrato, né, importado direto do banco. Então a ideia aqui é verificar, é fazer uma vistoria financeira, certo? Uma auditoria financeira. Verificar se no sistema está sendo alimentado igual consta no banco, na movimentação do banco. E aí aqui embaixo vai ter o resultado das ligações. Ó, tá vendo? Agora funcionou maravilha. Você pode observar aqui os IDs aqui, ó, eu fiz até meio semelhante, tipo 1 e 11, 2 e 12, 13 e 13. Vocês podem observar que as datas vão estar ok. Aqui 4 e 14, 5 e 15, 6 e 16, né? E esse daqui eu tinha feito ele justamente para sobrar mesmo, para a gente ter um teste aqui de que ele não iria encontrar aqui, né? Então ele removeu aqui, né? Aqui ele manteve, né? E aqui ele juntou os dois, relacionou o que tinha aqui com o que tinha aqui e deixou relacionado aqui embaixo. Então vamos lá, vamos começar aqui criando o nosso método. Então vai ser um procedure, porque ele não vai ter retorno. Relacionar. Ctrl Shift C. Certo? Já podemos ligar aqui para não esquecer, ó, dois cliques aqui no botão. Então você está aqui, ó, no clique do botão relacionar. Eu gosto de usar esse self aqui, que indica que foi feito nessa própria classe, tá? A gente vai chamar aqui o método relacionar, ó. Boas práticas só, eu gosto de deixar assim para saber que esse cara não é uma variável, por exemplo, ele é um método, né? E eu gosto de usar esse self para falar que esse cara tá dentro dessa própria classe aqui, ó. Então, quando futuramente você for querer procurar alguma coisa, você sabe que ele está vindo da própria classe. Se ele não tivesse esse self, ele estaria vindo dentro de alguma dessas bibliotecas aqui, ó. Certo? Então, vamos lá. Então, ó, a primeira coisa que eu preciso fazer aqui eu preciso percorrer esse cara aqui. Então, vamos fazer um while aqui, ó. Comando while. Para quem tiver dúvida, você aperta Ctrl J e o Delphi já vai preencher para você. Ó, ele precisa de um verdadeiro, de uma condição booleana, né? De uma condição booleana e tem que ser verdadeiro para ele entrar no laço. Aí, se fosse uma linha só, né? Se eu quisesse fazer só assim, a variável recebe a variável 2. Se eu quisesse só fazer isso, assim já estava pronto. Mas quando eu preciso de mais de uma linha, aí eu preciso de um begin e um end, certo? Então a gente vai precisar de um begin e de um end. Então, ok, agora vamos colocar qual condição que eu vou utilizar aqui, ó. Eu vou falar, tem uma propriedade na main, ó, na main banco, que é essa main aqui, ó, né, main banco, chamada fim, ó, EOF. Então, quando você coloca aqui um not, isso daqui você lê assim, ó, não é o fim. Você lê não é o fim. Então aqui você lê enquanto. Então, ó, enquanto não é o fim, e isso aqui você lê faça. Aí ele vai fazer isso daqui, ó. Certo? Então, enquanto não for o fim. Só que a gente precisa posicionar o banco de dados. Se a gente rodar aqui, ó, você vai analisar que a gente tem um ponteiro aqui no banco, ó, e ele já está no último registro, ele já está no fim, aqui é o fim. Então a gente vai ter que aplicar um comando para ele vir aqui para o começo, ó. A gente tem que falar assim para o Delphi: Delphi, na main bancos, você prepara ele, aponta ele para o first, para o começo, o primeiro registro. Então aqui você apontou para o primeiro. Aí você vai começar a percorrer todos os registros. E aqui no final, para a gente já não esquecer, você já coloca aqui, eu falo: Delphi, quando chegar aqui, você vai para o próximo. Ó, next é o próximo. E aqui vem a magia que a gente vai juntos aqui fazer a magia toda acontecer.
Então nosso primeiro laço tá certo. Agora a gente tem que iniciar. Então assim, ó, eu já posicionei nesse registro. Agora eu preciso fazer um laço. Então assim, ó, esse primeiro laço tá feito. Então agora a gente vai começar um outro laço e ele vai testando, 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 testando. Quando chega aqui no final, ele vai voltar para esse laço e vai ficar fazendo isso daqui até quando for o final. Quando chegar no final desse cara, ele vai voltar para esse laço aqui e vai fazer mais alguma coisa se precisar fazer. E quando ele chegar aqui no next, ele volta para cá. Então essa daqui que é a lógica que está acontecendo. Então eu estou no primeiro registro, aí eu inicio, agora a gente vai iniciar. Então esse daqui é o primeiro while, esse daqui é o primeiro while, aí agora a gente vai começar o segundo while, e esse segundo while que ele vai fazer umas verificações se é igual ou não é, se for esse cara que vai decidir se vem para cá ou não, ou se segue a vida. Certo? Então aqui a gente vai ter que ter a gente vai ter que ter o que? Um if. Se eu quero, se ele atender as condições, eu adiciono, se não, next. Se atender as condições, então, se não, next. Então vamos lá. Então agora a gente vai fazer o segundo while, ó. O while, eu já sei que tem que ter um not ali, ó. É a mesma coisa do de cima, só vai mudar o banco. Agora eu quero o extrato, ó. Não for o final, EOF. Enquanto não for o final, mesma coisa. Enquanto não for o final, né? E aí aqui a gente também precisa falar que o extrato, apontar ele para o começo, né? First. Então é a mesma lógica aqui também. São dois laços com a mesma ideia. Eu quero percorrer todas as linhas. Então eu aponto para o começo e começo o laço de repetição. Aqui também a gente vai ter um begin e um end, né? Eu estou dando esses espaços para vocês entenderem bem os blocos, tá? Maravilha. E agora aqui dentro a gente vai colocar o if, né? Ó, Ctrl J para quem tem dúvida. O if, então se for verdade, a gente já vai verificar o que. Então ele vai fazer o que? Ele vai adicionar na nossa ligação, ó. A gente vai adicionar ele aqui, ó, e remover ele daqui, ó. Tá? Então as duas coisas a gente vai adicionar na relação. Estou escrevendo aqui só a lógica, tá, pessoal? E vamos remover do banco, certo? É isso que a gente quer que aconteça. Se não, next, vai para o próximo. Então já vamos colocar aqui o next. A gente já vai colocar o next aqui, ó. Agora a gente vai precisar aqui nesse verdadeiro é o seguinte, a gente vai precisar desse teste aqui. Se ele encontrou, a gente vai ter um probleminha com esse next aqui, ó, porque é aqui nessa questão, ó, quando você deleta um registro, ele já fica apontado para o próximo. Então ou a gente vai usar o next quando não deletar, não encontrou, então não deletou, então dá o next. Se ele encontrou algum, então se ele já deu o delete, ele já está no próximo. Então a gente vai ter que pegar esse teste aqui e vamos ter que usar esse teste aqui, ó, porque dependendo desse teste ele vai dar o next. Então, na verdade, vai ser ao contrário dele, né? Se ele não, not, se ele não encontrou, então next. Para isso, parece confuso, respira fundo, assiste várias vezes e você tem que praticar para entender essa lógica aqui, tá? Isso daqui é lógica de programação. E a gente não adianta só estudar. Você estuda uma vez, duas, três e pratica. É a união das duas coisas, entendeu? Dizer, praticando e estudando, praticando e estudando. Eu falando agora vai te dar novas ideias, novas ferramentas para você pensar em soluções.
Beleza, então aqui, esse cara aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou armazenar ele em uma variável. E essa variável, eu vou usar ela justamente aqui, ó, e vou falar que é o ao contrário, né? Então aqui, se encontrou, faz isso e isso. E se não encontrou, então faz isso daqui, ó. Certo? Vocês vão entender melhor, vamos praticar aqui, ó. Então aqui eu vou criar uma variável. E outra coisa, clean code é você colocar o nome das variáveis que deixa o código limpo no sentido de você entender o que está acontecendo ali. Então a gente pode colocar, por exemplo, L de local, boas práticas. É uma variável local. Aí, por exemplo, encontrou. Né? Então, por exemplo, já está falando que encontrou, já é e é verdadeiro ou falso. Então aqui, por exemplo, vamos antes de colocar as regras aqui, vamos colocar aqui um true aqui, só para a gente, né, exercitar aqui a lógica. O que a gente vai colocar aqui? A gente vai colocar aqui as nossas condições, né? Então, assim, se atendeu as condições, os requisitos, então ele vai ter encontrado. Certo, vamos criar aqui então a variável, ó. Então a gente vem aqui, seção var, né, variável do tipo boolean. Né, então criamos a variável, né? A gente isso aqui eu só coloquei para testar, por enquanto a gente vai colocar umas condições, só para a gente ir por partes aqui, ó. Então agora eu vou pegar essa variável e vou verificar aqui, ó. Se encontrou, então eu vou fazer uma relação, eu vou adicionar lá uma relação e vou deletar um banco. Se não encontrou, né, esse daqui é o se não encontrou, ele vai para o próximo registro. E aqui eu já vou colocar, para mim não esquecer, para vocês entenderem, eu vou colocar aqui, ó, se não encontrou, ele vai para o próximo. Só vamos, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês entenderem melhor aqui, ó. Ó, tem um atalho, observe que eu estou no 3 aqui, ó. Tem um atalho aqui, Ctrl Delete, que a gente desativa e tal. Isso daqui já vem automático no DB Grid. Eu consigo deletar. Observe que quando eu clicar em OK, ele vai pro 4 já, ó. Ó, tá vendo que ele já foi pro 4? Então ele já tá no próximo. É isso. Então, se eu encontrei, eu deletei. E se eu deletei, então eu já dei um next, vamos dizer assim, entendeu? Eu já estou no próximo, então eu não quero dar o next. Então, se não encontrei, aí eu quero dar o next. Fechou? Veja de novo se ficou confuso. Maravilha, então até aqui tá beleza. Agora, o que a gente precisa fazer aqui? Vamos fazer, então, a adição. Antes disso, vamos fazer essa condição aqui, ó. Em vez de eu colocar a condição aqui, eu vou já fazer um clean code aqui, ó, que eu vou criar um pequeno submétodo. Então esse submétodo ele fica entre o begin e o nome do método, tá? Ó, ele fica entre o begin e o nome do método. Então aqui eu vou criar ele aqui, ó, vai ser uma function que ele vai retornar um verdadeiro ou falso, né? E o nome dele tem que ser bem sugestivo, por exemplo, assim, ó, é compatível. Como se fosse uma pergunta, entendeu? E daí ele vai retornar um boolean, que é um verdadeiro ou falso. Aí o begin e o end, e aqui, ó, um result. Agora aqui eu vou colocar minhas cláusulas, tá? Minhas condições, né? Então aqui eu vou colocar minhas condições. Quais são elas? Vão ser 3 condições. A primeira é se na main banco a data aqui, ó, e as date for igual na minha main extrato se for a mesma data, certo? Então essa é a primeira condição. E aqui tem que ser um end, pessoal. End é porque tem que obrigatoriamente tem que ser essa outra condição aqui, ó. Se na minha main banco o valor as float for igual na minha main extrato valor.
E aqui end também, tá? Não a gente não pode usar o or aqui, porque eu quero que o or é se uma delas for, então já tá filé. Mas no nosso caso eu quero que todas sejam, então é um end. E aí aqui a nossa última cláusula é se não não foi adicionado, ó, adicionado, se não foi adicionado, se o extrato já não foi utilizado, entendeu? A gente vai colocar isso ali para baixo. Ó, ele é booleano, né? Ele é verdadeiro ou falso. Aqui é um ponto e vírgula para encerrar nossos testes. Então nós fizemos 3 testes aqui e só vai falar que é compatível se as datas forem iguais, se o valor for igual e se ainda não foi adicionado. Então a gente vai pegar esse cara aqui e vai colocar aqui nesse teste que eu tinha colocado aqui, ó. Então esse cara aqui é as nossas condições. E isso daqui eu estou usando essas condições para, vamos adicionar a ligação, né, na tabela aqui de ligação, e vamos deletar aqui da tabela banco. E se deletar, então eu não quero next. Se não for igual, aí eu quero que vá para frente. Então fechou. Então vamos fazer aqui a adição e a remoção e para finalizar nosso exercício. Então aqui a gente precisa de um begin e de um end aqui, ó. Tá? Esse end ele não tem ponto e vírgula porque você ainda não acabou o comando, ó. Senão o Delphi já até azia aqui, ó. Tá? Então por isso que esse end aqui não tem. Então aqui eu comecei o comando. Aqui eu não terminei ele ainda, por isso que aqui não tem ponto e vírgula, né? Para quem está começando agora. Porque sempre tem o ponto e vírgula quando você fala para o Delphi. Delphi, ó, esse comando aqui finalizou. E aqui você fala, ó, Delphi, esse comando aqui vai terminar aqui, ó. No caso, por enquanto é aqui que ele está terminando. Se tivesse mais linhas aqui, eu precisaria de um begin e de um end. Ó, aí o Delphi sabe que começa aqui e termina aqui, ó. Como é uma linha, eu posso eliminar esse begin e end aqui, ó. Então vamos fazer aqui a nossa adição. Então o que a gente precisa para adicionar? A gente precisa da ligação. Aí a gente vai usar aquele append record. E aqui a gente precisa colocar esses caras aqui, ó. A gente vai colocar um ID ali dele mesmo, o ID do banco, o ID do extrato, a data e o valor, né? Então, como não é autoincremente, a gente vai precisar de uma variável, por exemplo, LID. A gente vai criar ela, tá? E aí depois que a gente adicionou, a gente já vai incrementar. Tem um comando chamado incremente, né? Inc. Aí a gente já vai falar assim, ó, LID. Então o ID ele já veio para frente. Então a gente precisa criar essa variável aqui, ó. E aí aqui logo no começo aqui a gente já tem que falar assim que ela começa de 1, por exemplo, né, do ID 1. Então fechou, já resolvemos a questão do ID, agora a gente tem que continuar a preencher aqui as coisas. Aqui ele está reclamando porque ele precisa de um array. Ó, só para vocês entenderem aqui, ó. Certo? Então eu abri e fechei parênteses, e aí eu abri e fechei o array, e aqui eu vou colocando vírgulas e os campos. Então eu coloquei o ID, agora eu preciso do ID do banco, o ID do banco, depois do extrato, a data e o valor. Certo, pessoal? Então eu vou só colocar aqui, ó, esses alinhamentos aqui é meio delicado, tá? Mas só para ficar um pouco mais fácil vocês entenderem aqui, ó. Tá? Então, ó, o ID do banco, o ID do extrato, né? Aí o valor, a data, tanto faz, eu priorizei o banco aqui, mas poderia ser extrato porque é a mesma data e é o mesmo valor, certo? Então adicionamos.
Aí agora a gente tem que ADD e faltou uma outra lógica. Eu vou deixar até comentar aqui as lógicas. Faltou uma outra lógica que é esses comentários aqui eu vou deixar só porque a gente está estudando, tá, pessoal? Depois isso daria até para transformar em pequenos métodos, para ficar mais clean code o negócio. Então a gente adicionou a relação, a gente vai deletar o banco e depois a gente tem, na verdade, até antes de deletar, a gente tem que marcar como adicionado, até para ficar mais numa ordem mais interessante. É aqui você adicionou, aí você marca como adicionado. Então a gente vai pegar aqui, ó, ele já tá na posição certa aqui já, tá, pessoal? Ele já, quando ele encontrou aqui, ele já tá no registro certo, por enquanto, porque eu não dei next ainda, o next tá aqui para baixo, ó. Então eu vou ligar o modo edit, edição, ligo o modo edição. Aí eu vou adicionar uma alteração, aqui a gente está alterando, ó, que é no extrato, ó, que é no extrato adicionado ponto as boolean, que eu recebo ele como true. Ele foi adicionado. Ó, se a gente analisar aqui, quando a gente está populando, ó, o extrato, esse último campo aqui, ele é justamente o adicionado. Então ele começa como falso, ou seja, ele não foi adicionado, né? E aí agora aqui, quando tudo dá certo, eu tô dentro do if, ó, dentro do if, quando ele adicionou, eu falo que mudo para true. E aí agora que eu salvo e finalizo essa operação. Certo? Então a gente editou o registro aqui, ó. E agora a gente lá no banco de dados está posicionado no lugar certo, eu já dou um delete, que eu já removo ele da relação. E finalizou aqui, ó, o nosso raciocínio. Certo? Podemos testar, né? Então, quando eu clicar aqui em relacionar, faltou um detalhe, pessoal, ó, ele está falando que a main ligação, ela não está ligada, faltou ligar ela, ó, tá fechada, ó, tá? Então vamos dar um break aqui, stop, isso daqui faz parte do nosso dia a dia, né? A gente não é robô, então de vez em quando a gente esquece de alguns detalhes. Então ele está com um problema, a gente pode até ligar aqui, ó, porque isso daqui ele vai manipular a nossa tabela main ligação. Então a gente precisa abrir ela aqui, ó, nessa hora que a gente abre ela. Vamos rodar aqui agora. Ó, agora maravilha, ó. Então aqui, ó, a gente pegou aqui, ó, o 1 com 11, que é que eu tinha deixado já. Tá, vamos dar uma revisada, pessoal. Ficou, esse cara era para ele ter sido deletado daqui. Ó, ele até foi adicionado aqui, mas ele não deletou, então faltou algum detalhezinho. Essa lógica é extremamente complexa, tá, pessoal? A ideia é a gente exercitar mesmo isso. Ó, se a gente analisar aqui, é o seguinte, ó. Depois que você encontrar o registro, ó, é o seguinte, vamos com muita calma nessa hora aqui, ó. Ó, a gente está nesse registro e aí a gente começa a fazer um laço aqui, ó. Aí a gente testa um, testa outro. Se achou, a gente faz uma manobra aqui, certo? E depois que você fez essa manobra, você precisa parar. Se achar, você precisa parar. Então tá faltando um break aqui, ó, no segundo laço, tá? No segundo laço eu vou procurando até eu encontrar. Quando eu encontrar, eu dou um break. Então vamos adicionar esse break lá. Ó, aqui se encontrou, então no final de tudo eu adicionei a relação, marquei como editado, deletei do banco e daí eu dou um break. É um comando no Delphi que eu paro
esse while aqui, ó, tá? Para você interromper, eu não quero mais continuar. Então vamos ver se era só isso. Ó, tá vendo? Agora funcionou maravilha. Você pode observar aqui os IDs aqui, ó, eu fiz até meio semelhante, tipo 1 e 11, 2 e 12, 13 e 13. Vocês podem observar que as datas vão estar ok. Aqui 4 e 14, 5 e 15, 6 e 16, né? E esse daqui eu tinha feito ele justamente para sobrar mesmo, para a gente ter um teste aqui de que ele não iria encontrar aqui, né? Então ele removeu aqui, né? Aqui ele manteve, né? E aqui ele juntou os dois, relacionou o que tinha aqui com o que tinha aqui e deixou relacionado aqui embaixo, certo? Então, pessoal, são pequenos detalhes. Quando você se pegar numa situação assim, eu aconselho a vocês a parar, respirar, toma um café, toma uma água. Se você ficou muito tempo em cima de um problema tão complicado assim, sabe? É isso que nem é dos piores, tá? Sem desanimar, mas é a pura realidade. Mas com calma, com tempo, com quilometragem, você vai pegando a experiência. Faça, refaça esse exercício. Se enroscou, eu estou deixando a resposta. Tem uma unit ali chamada resposta, né, ponto .paz, que você pode consultar, verifica o que está de errado, o que ficou faltando, né? É um detalhezinho e tudo pode ir por água abaixo. Mas como um verdadeiro ninja, você tem que ter uma paciência e a repetição, 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 repetição. Valeu!